Tudo bem, pessoal? Em tempos de transformação digital, em tempos de legislação como LGPD, por que sigla sign-on e gestão de identidade são tão importantes e tão vitais, né? Bom, porque as pessoas descobriram a web e logo as empresas descobriram a web e se descobriu que havia um número grande de senhas e necessidade de acesso, o famoso single sign-on, para melhorar a experiência do usuário. Só que o single sign-on não garante o acesso apenas àquilo que a pessoa precisa saber, ou seja, controle de acesso. E quem tem direito a quê, como criar, como revogar, isso é gestão de identidade. Então logo surgiu a necessidade de, para entregar para o usuário um serviço de qualidade com uma boa interface, você precisa combinar single sign-on, controle de acesso e gestão de identidade. E ainda atender isso em multicanais, em várias formas. E claro, sempre atendendo o compliance com a legislação e com as boas práticas. A solução para isso, da eTrust, é o Horácios, que integra o cliente ao seu IAM e ao Single Sign-On, garantindo provisionamento e gestão de direitos tanto nas premissas quanto na nuvem, para aplicações padrão e para suas próprias aplicações. Então nós vamos ver uma breve demonstração do gestão de identidade e do Single Sign-On. Gestão de identidade, direitos são concedidos na medida que as pessoas entram no grupo e são revogados quando a pessoa sai do grupo. E também apresenta a funcionalidade de revisão de direitos, contas órfãs e, claro, segregação de função. O sistema possui um conjunto grande de conectores e está em constante desenvolvimento e um roadmap impressionante, sendo listado no Gartner Quadrante Mágico desde 2011 e com clientes que nos colocam na liderança em gestão de identidades e acessos no Brasil. Mas vamos para a prática, né, pessoal? Aqui temos a tela do administrador, onde podemos ver que temos 5 pessoas, 5 identidades ativas e 11 perfis concedidos, direitos concedidos a essas pessoas. O sistema irá sincronizar logo que o meu RH contratar algumas pessoas. Então, o meu RH vai fazer uma contratação inicial e as pessoas possuem cargos: Joe, Peter, Mary, Carla, auxiliar financeiro, analista, programador, contador. E essas pessoas receberão direitos de acordo com seus cargos no sistema de gestão de identidade, que irá fazer o provisionamento nos sistemas, no meu caso, Microsoft AD, um sistema financeiro e um sistema exemplo legado integrado via SOAP. Então, vamos sincronizar os direitos a partir do RH e conceder os direitos de acordo com as regras de negócio nos vários sistemas. Podemos ver que o sistema já sincronizou e concedeu todos os direitos necessários. O sistema já vem com um modelo de relatórios, onde você pode retirar os relatórios importantes para atender às normas e boas práticas. Nesse caso, um relatório de direitos concedidos, onde podemos ver que os direitos foram efetivamente concedidos nos vários sistemas para as pessoas, de acordo com o seu cargo, que foi a regra de negócio que nós definimos. Você pode definir outras regras de negócio bastante complexas. Feita a concessão de direito, vamos fazer agora o chamado onboarding, ou seja, as pessoas que receberam os direitos vão fazer o seu primeiro login e fazer a sua primeira troca de senha. Para demonstrar isso, nós temos aqui o Microsoft AD, que tinha 5 pessoas iniciais. Selecionando um refresh, podemos ver que as outras pessoas foram criadas com usuários e direitos. Para fazer o primeiro login, vamos usar um Windows 10 e vamos selecionar aqui, como a pessoa não sabe a sua senha, o Joe não sabe a senha, vamos selecionar aqui Horácios esqueci a senha, que pode ser, claro, customizado com cor, logo, para adaptar à sua empresa. Nesse caso, o Joe foi direcionado para o portal de reset de senha. Eu vou expandir para que a gente possa... Então, o Joe vai ser convidado a responder algumas perguntas. Respondidas as perguntas, ele poderá trocar a senha. Podemos ver que existe um padrão a ser preenchido, a senha trocada com sucesso no AD e no sistema financeiro, que são os 2 sistemas que o Joe tem direitos. Ele pode então fazer um login e verificar os direitos que ele possui. Vamos fazer um login onboard com outra pessoa também, mais 2 pessoas. Mary,
Joe, Mary e Peter. Trocada a senha do Peter, temos então as 3 pessoas. Joe, Mary e Peter, todos eles com não só direitos concedidos automaticamente no sistema, mas também com uma nova senha configurada por eles mesmos por esse modelo. Vamos mostrar agora como é que uma troca de cargo afeta os perfis de direitos. No caso, o Peter, ele vai trocar de cargo, hoje o cargo dele é auxiliar financeiro, ele vai trocar de cargo e o seu direito será automaticamente alterado, sincronizando com a regra de negócio. Então ele vai deixar de ser auxiliar financeiro e passará a ser gerente. Novo cargo do Peter, gerente. Confirmado no RH, cargo alterado para gerente. Vamos monitorar, o próprio Peter pode monitorar pelo portal e quando acontecer a sincronização, será alterado o seu direito de auxiliar financeiro para coordenador financeiro, que é o perfil de direitos que corresponde ao cargo de gerente. Então a relação pode ser feita de qualquer forma. Você pode nomear um cargo para vários direitos, função, departamento, uma criação de uma regra bem complexa. Podemos ver que a sincronização já foi feita e o novo direito, coordenador financeiro, foi concedido em função da troca de cargo do Peter, que deixou de ser auxiliar financeiro para gerente. Ok, pessoal? Então, isso foi uma troca automática de direitos baseado em uma regra de negócio definida pela interface web. Vamos alterar uma outra pessoa agora. Vamos alterar a Mary. A Mary vai passar a ser analista. Vamos até o portal, fazendo login como Mary. E vamos verificar que ela tem o seu cargo de programador com o direito de programador no sistema legado e uma conta de rede no AD. O Horácios vai fazer a sincronização e, nesse caso, nós programamos para que o perfil programador não seja revogado automaticamente. Nós programamos para que seja gerada uma revisão de direitos, ou seja, nesse caso, um gestor será questionado se esse direito deve ser mantido ou revogado. Isso é utilizado para situações onde a empresa gostaria de manter o direito por mais algum tempo. Ao contrário do primeiro caso, onde nós revogamos e concedemos automaticamente o outro direito. Então vamos verificar. Podemos ver então que a Mary recebeu o direito adicional, analista, mas não teve o seu direito original programador revogado. Devemos ter então uma tarefa de revisão de direitos. Podemos ver que existe sim uma tarefa de revisão de acesso que deve ser executada pelo responsável pelo perfil. Fazendo login como Sam, que é o gestor responsável por aquele direito, podemos ver que ele tem uma tarefa para executar. Uma tarefa de revisão de acesso, onde ele é informado que a pessoa Mary deixou de ser programador e passou para analista, e ele decide se mantém ou revoga o direito. Nesse caso, ele decidiu revogar o direito nesse momento. Ele poderia manter e revogar mais tarde em algum outro momento. Então, esse é a forma de garantir que a gestão de identidade não atrapalhe o teu processo, mas documenta as ações e garante mais tranquilidade na execução das tarefas. Direito configurado para ser revogado. Podemos ver que ela perdeu o direito, que era anteriormente programador e analista, passou a ser apenas analista de acordo com as regras de negócio e com a decisão do gestor. Muito bem, nós vimos até o momento concessão de direitos, revisão de direitos de várias formas, concessão e autorização automática com troca de cargo. E quando acontece algum problema de segregação de função, como é que vocês tratam isso, né? Bom, nós vimos que temos vários usuários aqui e temos o usuário Joe, que possui o cargo de auxiliar financeiro. O Joe descobriu que o cargo de auxiliar financeiro possui o perfil solicita pagamento. E ele descobriu que existem outros direitos, outros perfis de direitos no sistema financeiro, como por exemplo o de coordenador financeiro, que permite aprovar, e ele pediu esse novo direito. Aprova solicitações e decide sobre pagamentos, é isso que esse perfil pode fazer. Ele então
faz esse pedido para tentar efetivamente ganhar um direito e poder pagar e aprovar, enfim, fazer alguma fraude. Essa solicitação é enviada para o gestor, que recebeu um e-mail e verifica as aprovações. O gestor Sam. O Sam recebe então a solicitação de aprovação solicitado por Joe. O Joe quer ser coordenador financeiro. Não concordo. Então o pedido do Joe foi reprovado. O Joe então foi verificar, continua com seu perfil antigo. Ele pode verificar que as solicitações não foram concedidas, quer dizer, simplesmente não foi aprovado os seus pedidos. Ele então descobriu que existe um outro perfil de direitos no sistema financeiro, que é o perfil apoio financeiro, que tem uma descrição tanto quanto vaga, não deu tempo de transformar isso corretamente, isso aqui era usado durante a implantação, enfim. Mas ele descobriu que dentro desse perfil ele possui o direito de aprovar pagamentos. A transação está lá. Então ele solicita isso porque ele imagina que o gestor não tem esse domínio tecnológico, não tem esse domínio técnico. Então ele poderá passar. Cai então para o Sam, que é o responsável, uma solicitação de acesso, apoio financeiro. Nesse caso, ele vai olhar apoio financeiro, ele é auxiliar financeiro, ok, aprova. Foi aprovado. O Joe, então, pode verificar nos perfis que ele ainda não recebeu esse direito. Ele vai verificar, então, nas solicitações que existe uma solicitação pendente, só que para uma outra pessoa, chamada Ron Bailey, que é o gestor de segregações. O gestor de segregações, então, faz o login e verifica que há uma tarefa para executar. Avaliação de acesso com segregação de funções. E ele deverá decidir se aprova ou não, e ele recebe toda a informação necessária, ou seja, as transações do perfil, que é a prova pagamento, e a transação segregada que a pessoa já possui, que é solicita pagamento. Então fica aqui sim claro para uma pessoa, no caso o avaliador de segregação, quais são as transações que acontecerão e que colocarão a pessoa em segregação de função, diferentemente do perfil que não tinha essa descrição completa. Nesse caso ele pode decidir ou aprovar. Para efeito de demonstração, nós vamos aprovar. Ok? Então, para efeito de teste, vamos seguir na linha de que ele conversou com o Sam e decidiram aprovar esse direito para o Joey. Feito então a aprovação, foi para o log as duas aprovações. E quando o Joey vai verificar os seus perfis de acesso, ele pode ver que agora ele possui o direito do perfil auxiliar financeiro e apoio financeiro, e que esse último foi aprovado por dois gestores, Ron e Sam. Okay? Então, isso nos mostra todo o trabalho de segregação de função, que também pode ser facilmente configurado, e você pode iniciar por aquelas informações ou por transações mais críticas, e depois, claro, ir melhorando. Mas você garante que as grandes fraudes, as grandes preocupações dos gestores já poderão ser endereçadas com gestão de identidade. E, eventualmente, você pode trabalhar com segregação de função, também como acesso a informações, né? Novamente, como administrador de sistema, vamos verificar, então, uma situação que é um pesadelo do administrador. O pesadelo do administrador é se alguém concedeu algum direito e isso não ter sido aprovado corretamente. Então nós temos o que nós chamamos de relatório de divergência, ou seja, identifica que existem usuários cadastrados no sistema sem autorização no Horácio de gestão de identidade, ou seja,
usuários que foram criados manualmente. Então, não apenas podemos gerenciar isso, como podemos automatizar o processo, ou seja, basta selecionar habilita detecção e tratamento de contas órfãs. Para efeito de demo, vamos usar a cada 1 minuto e será possível tomar uma decisão sobre o assunto sem colocar em risco a empresa, sem parada de processo. Vamos aguardar, o sistema vai sincronizar, identificar a divergência e gerar os incidentes de segurança e as tarefas de aprovação. Passou o tempo, foram feitas então as verificações e o sistema gerou 2 incidentes de segurança e 2 tarefas de aprovação. Vamos fazer o login então como responsável pelos direitos, que recebeu a tarefa de aprovação, questionando uma aprovação de acesso para o usuário Lucy, que está com direito no sistema, mas não foi devidamente aprovado. Então, nesse caso, vamos regularizar a situação, aprovando. Vamos, em seguida, fazer o login como o gestor de segurança, que tem incidentes para classificar. O incidente indica: Horácio detectou uma conta órfã no sistema financeiro. Com isso, você está informado de que alguém que não deveria ter acesso, enfim, tem acesso. O administrador de segurança, então, faz todo o cadastro e a avaliação do incidente. Pode ser salvo. E teremos um incidente com o depositário que pode ser investigado de acordo com as boas práticas como a ISO 27001, extrair relatório, enfim. Todo um processo que garante que não existe uma parada de processo e não existe risco na empresa. Retornando à tela do administrador, podemos ver então que demonstramos concessão de direitos, revogação de direitos, contas órfãs, segregação de função e, é claro, um portal que complementa com uma interface amigável as funcionalidades de apoio à compliance e boas práticas de governança. Muito obrigado.